Olá, buenas noites. Meu nome é Luciane e eu vou falar sobre síndrome de hipertensão endocraniana. Introdução. O síndrome hipertensivo ou endocranial ou hipertensão intracranial constitui de um conjunto de sintomas e signos decorrente da quebra de relação, volume, pressão intracraniana e la ineficiência de los mecanismos compensatórios entre a massa encefálica e o crânio. O síndrome clínico provocado por um aumento da pressão intracranial maior de 20 milímetros de mercúrio durante mais de 5 minutos, com signos e sintomas. Existe a fase da hipertensão cranial. A fase da hipertensão intracranial tem a fase compensação, fase de descompensação e herniação. A fase de compensação é a fase iniciais em aumento de qualquer dos componentes intracraniais, produzindo um desplazamento da sangue e o líquido cefalo-raquídeo do largo de eje espinal, mantendo a IPIC dentro da normalidade. Outra fase seria a fase de descompensação. A fase de descompensação uma vez alcançado o limite de descompensação, se inicia o aumento progressivo da pressão exercida pelo LCR, que é o líquido cefalo-raquídeo, dos ventrículos cerebrais, produzindo a hipertensão intracranial. Esta fase, qualquer incremento adicional o volume da lesão se acompanha de um aumento correspondente em PIC. A pendência da curva em esta fase é pronunciado de modo que pequenos câmbios em o volume causam câmbio significativo em la IPIC. Outra fase seria a fase de herniação. A fase de herniação se produz quando o aumento de pressão em algum dos compartimentos craniais delimitados por estrutura rígida, como os do cérebro. A tenda do cerebelo ou forame magno produz um desplazamento do parênquima cerebral através da estrutura, ocasionando uma hernia do tecido cerebral. Como consequência, esta herniação se produz a lesão cerebral por compressão e tração da estrutura implicadas, assim por isquemia debida, compromisso dos elementos vasculares. Etiologia. A etiologia é um síndrome de hipertensão intracranial que aparece como resultado de alteração em qualquer dos elementos que alberga a bóveda cranial, sendo múltiplas as causas e os mecanismos que podem desencadear este síndrome. Tem a classificação etiológica da hipertensão intracranial. Uma das classificações é aumento de volume cerebral.
que vai ter os processos expansivos intracranial com tumores do sistema nervoso central, colecções subdurales, quistes aracnoides e abscessos cerebrales. Também vai ter edema celular, como lesão axonal traumática, lesão hipóxico-isquêmica. Vai ter também lá o edema vasogênico, que é infecção do sistema nervoso central, infarto isquêmico, hematomas intracraniais e edema intersticial e hidrocefálico. Também lá na classificação de etiológica da hipertensão, vai ter o aumento de volume sanguíneo, que seria trombose de seno venoso, hipercápnia, hipertensão arterial, traumatismo cranial e síndrome de vena cava superior. Outra classificação etiológica seria o aumento do volume do líquido cefalorraquídeo, que seria a hipersecreção, que seria papilônia ou plexo coroides, obstrução, que seria tumores hemorrágicos, teria também alteração da reabsorção, que seria trombose de senos venosos, e malfunção da válvula de derivação ventriculoperitoneal atrial. A epidemiologia de síndrome hipertensão endocranial. A prevalência é mais em sexo feminino. Existe em casos de obesidade, é sempre determinado por o sexo e também pelo peso corporal, que vai ter mais desenvolvimento nessa classe, como pessoas obesas e como em sexo feminino. É mais prevalente. Las causas de síndrome de hipertensão endocranial seria lesão de espaços ocupantes, hidrocefalia, obstrução de drenagem venoso, edema cerebral. A fisiopatologia seria o incremento na pressão intracraniana, que vai ocasionar ou vai diminuir o fluxo do líquido cefalorraquídeo. Também outra coisa seria provocar o desvio desse mesmo líquido do cefalorraquídeo da cavidade craniana hacia o saco dural espinal. Outro seria comprimindo algumas venas epidurales. Também pode persistir o incremento de la PIC, que se acha insuficiente por outros componentes, e também pode sofrer câmbios à cavidade craniana. E outra coisa seria a diminuição da pressão também. Vai ter também o mecanismo de compensação. O mecanismo de compensação seria o desplazamento do líquido cefalorraquídeo, também seria o desplazamento de sangue do IV, que vai também diminuição, vai ter também uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, e também vai ter outro desplazamento de estruturas cerebrais. No quadro clínico também. No quadro clínico, se pode classificar em 3 grupos de sintomas e signos específicos em função do tempo de evolução. Uma delas é uma triagem inicial,
que seria cefaleia, que vai vir acompanhada de náusea, vômitos, e também pode ter ritmos variáveis e edema de papila. La cefaleia é um dos sintomas principais, tanto em caso de curso agudo como crônico. Tem um caráter persistente de predomínio matutino. A posição em decúbito durante o sono favorece o aumento da PIC e tende a apresentar melhora com o ortotatismo. Se pode desencadenar por situações que aumente a PIC, como a manobra de Valsalva. Tem também os vômitos. Os vômitos são sintomas acompanhantes frequentes e são normalmente projetivos. Ele vai vir sem náusea, são mais frequentes pelas manhãs, favorecido por la situação de decúbito noturno. Outro seria alteração do nível de consciência, que seria descenso fluxo cerebral e distorção do tronco. Outro também seria a diplopia, que é o déficit visual por atrofia óptica. E também teria efeito de Cushing, que seria hipertensão arterial, bradicardia e alteração respiratória. O outro quadro clínico também seria progressão clínica, que aparece diminuição do nível de consciência, bem por diminuição da pressão de perfusão cerebral e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral por la lesão da formação reticular do tronco cerebral. Critérios de diagnósticos. Os critérios de diagnóstico estabelecem uma história clínica compatível aos lados característicos da exploração física. Outras provas diagnósticas podem ser necessárias para determinar a etiologia do quadro. Uma delas pode ser signos e sintomas de ATC, sim, signos neurológicos focais. Pode também ter neuroimagem. Na neuroimagem, vai pedir uma tomografia computadorizada, que é a prova radiológica de eleição inicial devido à sua rapidez e também à sua disponibilidade, e também é uma prova que não é invasiva e se deve realizar tão pronto como se encontra estabilizado o paciente pelos casos de suspeita de hipertensão, síndrome de hipertensão endocranial. Para confirmar o diagnóstico e instaurar as medidas terapêuticas apropriadas. Outro seria o aumento da pressão do líquido cefalorraquídeo. Teria também a angiorressonância anormal, que seria a ressonância magnética também, que é mais precisa que a TC, né, que seria a tomografia computadorizada, que seria para detectar o aumento de PIC, pero requer mais tempo e está menos disponível. É uma alternativa adequada à LATC cranial em paciente estável, sem alteração do estado mental
e os que suspeita de uma PIC cronicamente elevada. E teria também a ecografia, que é uma opção apropriada em paciente com ventana transfontanela, em los que todavia não se produzido el cerro de las suturas craniales. Os estudos complementados que eu já falei, né, que poderia pedir uma tomografia computadorizada, que pode surgir em PIC elevado, e uma história de paciente também, que já falei no slide anterior. O tratamento de hipertensão endocranial está indicado aqueles pacientes com cifras de PIC maior de 20 milímetros de mercúrio durante mais de 5 minutos, e aqueles com PIC desconhecido, que apresentam signo de herniação. O tratamento se baseia em estabilização inicial do paciente e a instauração de medidas de suporte que prevene o desenvolvimento de complicações neurológicas. Agora vou falar sobre medidas de prevenção. A medida de prevenção uma delas seria medidas posturais. O que seria medidas posturais? Seria uma elevação da cabeça de 15 a 30 graus, diminuir a PIC sem comprometer a lesão arterial média ou a pressão de perfusão cerebral. Tem que manter a posição da cabeça em linha média para não obstaculizar o retorno venoso. Outra medida de prevenção seria o controle da temperatura. O que seria esse controle da temperatura? Evitar a hipertermia, já que o aumento da temperatura produz incremento do metabolismo cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral elevado a PIC. Outra medida de prevenção seria a prevenção das convulsões. O que seria essa prevenção? Administrar anticonvulsivantes àqueles pacientes com risco elevado de desenvolver convulsão, em anomalia paraquimatosa, fratura cranial deprimida ou lesão cerebral traumática grave, já que se associa aumento da PIC. Outra medida de prevenção seria a analgésia. A analgésia é o estímulo doloroso que produz o aumento da PIC, por lo que se deve instaurar tratamento analgésico e prever estímulo doloroso para instaurar tratamento com antipassão. E isso é tudo. Muitas graças por sua atenção. Boas noites. Outro tratamento que poderia ter seria o tratamento quirúrgico, que está indicado para paciente que não se logra o controle da hipertensão endocranial com medidas farmacológicas, que seria a drenagem do líquido cefalorraquídeo através de derivações externas que permite tanto medir a PIC como evacuar ao líquido cefalorraquídeo, e a descompressão quirúrgica, que se basa em realização de
craniectomia despresiva, em que lá retira o tratamento para permitir a compensação da elevação da PIC. E graças por sua atenção.